vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor Juahiri Palharim. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Aqui diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Amém, igreja? Muito bem. Você crê na palavra de Deus? Você crê que o que está escrito aqui é a verdade? Você acredita que isso aconteceu mesmo? Amém? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. Aplaude com fé. Enquanto você aplaude, diga: meu Deus, eu acredito e eu te glorifico por esta palavra. Meu Deus, eu te exalto porque esta palavra chegou aos meus ouvidos e desceu ao meu coração. Isso, aplaude e dá glória a Deus. Abre a tua boca, solta o teu ar aí no pulmão, solta a tua voz e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome pela tua palavra que nos destes. Obrigado, Senhor, por falar conosco através do Evangelho. Isso, fala com Deus, glorifica e aplaude. Senhor Deus, use os nossos lábios agora para falar e os ouvidos para ouvir, e que a tua palavra vá e ela não volte vazia, antes faça aquilo que lhe apraz e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Ah, meu Deus, fala com as pessoas aqui nesta igreja e fala com as pessoas que vão ouvir através da rádio. Fala, meu Deus, agora poderosamente. Aproveita esta oportunidade agora, meu Deus, e liberta vidas, cura doentes, transforma e principalmente salva. Sim, meu Deus, salva em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Quero falar do nascimento de Jesus e quero falar principalmente do drama que José, pai adotivo de Jesus, sofreu com esta operação divina. Porque Deus já tinha planejado que uma virgem, uma mulher que nunca teve relação sexual com homem algum, Deus já tinha planejado que ele faria uma virgem gerar o Deus conosco, o Emanuel. Quero que você veja que Deus já tinha esses planos 750 anos antes de cumpri-lo. 750 anos antes de Maria ficar grávida pelo Espírito Santo, Deus já tinha planejado esse nascimento. Confira comigo lá no profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Nós encontramos aqui escrito o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus já tinha esse plano. Você acha que Deus, sendo todo-poderoso, sendo o Altíssimo, não devendo satisfação a ninguém, havendo já planejado algo com 7 séculos de antecedência, você acha que Deus iria perder tempo
dando satisfações à parentela daquela virgem, ou ao namorado daquela virgem, Deus simplesmente mandou o anjo Gabriel, que é o arcanjo, na verdade, um anjo mensageiro, e ele foi lá e avisou a virgem que ela iria conceber, e ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Mas Deus não deu qualquer satisfação para o noivo da virgem. E naquela época, o noivado era tão sério quanto o casamento. Quando um homem ficava noivo de uma mulher, ela já estava comprometida. Ela não poderia ser dada a mais ninguém, nem desposada, nem namorar outra pessoa, porque era tão sério o compromisso do noivado, que é como se já fosse a esposa daquele homem. E era público e notório que a Virgem Maria era noiva de José, e José era bem mais velho do que ela. E os judeus têm até hoje, e aqueles povos lá do Oriente guardam esse costume, de prometer em casamento antes até da criança nascer. Olha, a minha filha está esperando o neném e ela vai casar com o teu filho, viu? Eles têm costume de fazer isso. E provavelmente Maria já estava prometida para José por laços de família há muito tempo. Mas Deus não levou em consideração nada disso e não deu qualquer satisfação para José sobre o que ele iria fazer. Veja que coisa, eu quero que você se coloque no lugar de José. O drama que José viveu. Porque a noiva que ele tanto ama está grávida, está com enjoo, está com tontura, está vomitando, a barriga está aumentando, está grávida. E José tem certeza absoluta que ele não é o pai. Naquela época não tinha exame de DNA, não tinha ciência, nada disso. Mas José tinha certeza, eu não sou o pai. Se ela está grávida, é de outro, não é meu. E Deus não avisou para José. Ô José, fica tranquilo aí que a Maria vai ficar grávida, viu? Eu que vou fazer isso daí. Daqui a alguns tempos você vai notar que ela vai ter enjoo, a barriga dela vai aumentar, o ventre vai crescer, mas sou eu que estou fazendo. Deus não falou nada. José, tadinho. E ele de casamento marcado, data marcada. E antes de desposá-la, aqui ó, ela estava desposada com José nesse compromisso de noivado. Antes de se ajuntarem, quer dizer, nas núpcias, já eram noivos. Noivos com tal grau de compromisso que já podia se dizer, é a mulher de José. Mas ele ainda não tinha tido nada com ela. Ele, antes de habitar com ela, antes de se ajuntarem, ela está grávida. Está grávida. E José sabe, o filho não é meu. Mas ele não está sabendo dos planos de Deus. Se coloque no lugar do José e tenta sentir o que ele estava sentindo. As dúvidas que passavam na sua mente sobre o caráter da noiva. Puxa, Maria parece uma moça tão pura, tão honesta, tão sincera, tão santa. Mas de alguma maneira ela me enganou. Eu confiava tanto nela e ela está grávida e o filho não é meu. Esse homem não dormia mais. Esse homem estava se sentindo o último dos homens. Parece que até aqui o marido é o último a saber, né? Até aqui confirma o ditado popular. Ele é o último a saber, ele não sabe de nada. Ele está arrasado. Puxa, fiz papel de bobo. Mas agora ela está grávida. Eu não sou o pai. E eu só tenho duas alternativas. José tinha duas alternativas.
Primeira, desmanchar o noivado dentro da lei. Avisar todo mundo. Levar até os seus pais e avisar. Ela não é mais virgem, ela está grávida, eu não sou o pai, nunca tive qualquer relação com ela. Esse seria o primeiro passo. E se você pensa que isso apenas iria gerar um escândalo ali no povoado, a coisa na verdade era muito mais grave. Se José fizesse isso, dentro da lei, a lei lhe dava esse direito, olha o que iria acontecer com a sua ex-noiva. Veja lá o livro de Deuteronômio, capítulo 22, onde trata desse problema. Quando um homem está noivo de uma virgem e ele se casa com ela, e na noite de núpcias ele descobre que ela não é mais virgem, ou se ela foi infiel, ele tinha o direito de desmanchar esse noivado, o compromisso, e olha o que acontecia com a moça. Olha só, Deuteronômio 22, 20. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. Se José fizesse isso com a ex-noiva e denunciasse que ele não era o pai daquela criança, que ela não era mais virgem, estava grávida de outro, não era só o noivo que a Maria ia perder, ela iria perder a própria vida, ela ia ser apedrejada, porque esta era a lei. Ela iria morrer apedrejada. Então, além de todo aquele drama vergonhoso para José, ele está também com a decisão sobre a vida da Virgem Maria. Ele vai decidir se ela vive ou se ela morre. Ele está com aquele drama. Se tivesse televisão naquela época, se você acha que ele deve contar para os pais e ligue tal e dê o seu palpite, você decide. Ele está com esse drama. E agora, o que eu faço? Se eu contar que o filho não é meu, que eu nunca tive nada com ela, ela morre. E se eu não contar, vou casar com ela, sabendo que o filho não é meu, sabendo que ela mentiu para mim, sabendo que não sou o pai da criança. Ele está com a vida da Virgem Maria nas mãos. E José, em nenhum momento passa na cabeça dele Isaías 7,14, que nós acabamos de ler. Não passa pela cabeça dele aquela profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E se ele soubesse, preste atenção, se ele, José, como judeu, soubesse deste fato da profecia de Isaías 7,14, ele não iria ver como profecia. Primeiro, que foi escrito 7 séculos atrás, e segundo, porque, estudando a história, José iria interpretar essa escritura como um fato que aconteceu na época do rei Acás. Volte ali para Isaías capítulo 7, no versículo 1, para você entender que eles, na época de Jesus, não tinham a profecia da Virgem concebendo como um fato que ainda iria acontecer, mas um fato que já aconteceu 700 anos antes.
E o próprio profeta Isaías, quando escreveu aquela profecia, ele não tinha ideia do alcance do que ele estava escrevendo. A profecia de Isaías 7,14 tinha um alcance maior até do que o próprio profeta poderia imaginar. Porque o capítulo 7 de Isaías nos conta aqui, no versículo 1, que nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Foi uma guerra que teve 700 anos, no tempo do profeta Isaías, onde o rei da Síria, se juntando com o rei de Israel, foi fazer guerra contra o rei de Judá, que governava Jerusalém. Então, o profeta Isaías, nessa época, ele está desposando uma virgem, no segundo casamento dele. Ele está desposando uma jovem, não sei se ele era viúvo ou se ele ia acrescentar uma esposa na sua vida conjugal, mas a verdade é que Isaías estava agora para realizar um segundo casamento com uma virgem. E o rei Acás está preocupado, porque Israel e a Síria vindo contra ele. Então, o profeta Isaías chama o rei Acás e fala, pede um sinal. O rei Acás fala, não vou pedir sinal nenhum. E aí então é que Isaías fala, então o Senhor vai te dar o sinal. Isaías aponta para a virgem que ele vai desposar, que ainda não tem filho, que ainda não tem nada dentro do seu ventre. E Isaías diz, antes que essa virgem, olha aqui, ó, vamos ver outra vez Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. Quer dizer, ela não concebeu ainda. Um dia esta virgem vai conceber. Isaías quer ter um filho com ela. Então, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Quitim-Fadas será desamparada dos seus 2 reis, isto é, os reis da Síria e de Israel. O profeta Isaías está fazendo uma profecia local. Esta virgem que eu vou desposar vai ter um filho. E antes que ele cresça, antes que ele saiba a diferença entre o bem e o mal, esses 2 reis que te enfadam, que te perseguem, eles deixarão de existir na terra. E de fato aconteceu mesmo. 12 anos depois que Isaías profetizou isso, o rei da Síria lutou contra Judá, apoiado pelo rei de Israel, mas o outro rei, o da Síria, combateu contra eles, fez a união com Judá, e aqueles 2 reis deixaram de existir, antes que aquele filho que ele teve com aquela virgem pudesse saber a diferença entre o bem e o mal. Se José conhecesse essa passagem, ele ia ver como um fato histórico. Ele não ia estar relacionando com o fato dele ali, aquele drama que ele estava vivendo. Porque na cabeça dele, Maria foi infiel, tem outro homem, está grávida de outro e ponto final. Ele jamais iria acreditar que esta profecia tivesse um alcance maior até do que o profeta Isaías havia imaginado. Os judeus não imaginavam, não podiam acreditar que isso ainda não tinha se cumprido no mundo espiritual, que isso era uma figura do que iria acontecer. Esses 2 reis aqui, da Síria e de Israel, que ele menciona no final, ele diz assim: antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Quitim-Fadas será desamparada dos seus 2 reis. No sentido profundo dessa profecia, nós sabemos que aqui está falando da Virgem Maria, nós sabemos que aqui está falando dela concebendo virgem, o Emanuel, o Deus conosco, no sentido profundo da profecia, ela gerando o Filho de Deus. E esses 2 reis, nós sabemos quem são também. Um deles
É o rei Herodes, o grande, que persegue o recém-nascido Jesus e, não o encontrando, manda matar todos os bebês de 2 anos para baixo. E você leu ali já no Evangelho que eles fugiram para o Egito e ficaram lá até que o anjo avisou: pode voltar porque já estão mortos aqueles que queriam a vida do menino. Quais são os 2 reis? Herodes é um, e o outro? César Augusto, de Roma, que dominava em Israel. No ano 14 da nossa era, ele também foi derrotado, destituído e teve um fim terrível. Então a profecia de Isaías não está na cabeça de José. Ele está vivendo a profecia e não sabe. Ele está vivendo um fato glorioso e acha que aquilo é uma tragédia. Ele está vivendo a própria profecia e o acontecimento mais importante da história da humanidade e não sabe. Meu amado, minha amada, você que está aqui nesta igreja, neste momento, ouvindo o Evangelho, ouvindo essa explicação, aprendendo a palavra de Deus. Você está aqui neste lugar e você está olhando tudo isso como se fosse uma coisa também do passado. Como se isso já tivesse acontecido. E você nem supõe, nem imagina que na verdade, aqui neste lugar, você está vivendo a própria profecia. E que neste momento, a palavra de Deus está acontecendo na tua vida. José não sabia e muitos aqui não sabem. Mas essa palavra é com você também. Por isso que eu quero que você vá acompanhando. Porque nós não estamos falando aqui de fatos que estão mortos e enterrados no passado. De coisas que aconteceram e fazem parte da história. Mas nós estamos falando da palavra poderosa de Deus. A palavra viva e eficaz que permanece para todo sempre. Esta palavra que tem poder nos dias de hoje. Neste momento, você está entrando em contato com promessas de Deus. A profecia de Isaías, o que dizia? O seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então isso não pode fazer parte do passado, porque o objetivo da profecia é Deus conosco, e Deus está conosco neste lugar. Então essa profecia é verdadeira, essa profecia é atual, ela está acontecendo aqui agora. O Emanuel, o Deus conosco está aqui. José está atormentado por uma série de conflitos e por uma decisão terrível. Se eu denunciar Maria, ela será apedrejada até a morte. E ele está com a certeza absoluta de que ela o traiu. Deus não lhe deu satisfação nenhuma, esse é o ponto. Por que Deus não deu satisfação nenhuma para José? Por desprezo? Por arrogância? Não. Porque Deus está colocando José agora numa prova. Deus está querendo saber se esse José tem condição moral, estrutura espiritual, para ser o pai adotivo do seu próprio filho. Deus está gerando um filho e ele vai ter que entregar para um homem cuidar. Eu quero saber se esse homem, que vai ser o padrasto do meu filho, eu quero saber se ele tem caráter, se ele tem coração, se ele é um homem bom, se ele é um homem misericordioso. Querido, querida, Deus está fazendo um teste com José. O Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus, Ele quer que Jesus nasça no teu coração hoje. E Ele quer que você seja a pessoa que vai tomar conta do seu filho aqui na terra.
De uma certa maneira você vai ser como José. Você vai abrigar Jesus dentro de você e cuidar das coisas de Jesus. E Ele está fazendo um teste com você. Ele quer saber se você vai dar no pé ou se você vai abrir o teu coração e receber Jesus Cristo como teu Salvador. Mostrar que você tem caráter, mostrar que você tem estrutura espiritual, mostrar que você é a pessoa certa, que Deus escolheu a pessoa certa. Antes de te entregar Jesus, Ele quer saber se você é a pessoa certa. Então Ele não conta nada para José. E José tem que decidir sozinho. A decisão da tua vida, você tem que decidir sozinho. Todo mundo está esperando a tua decisão. Você acha que Deus não estava observando cada passo de José? E olha o que José decidiu naquele momento crítico. Ele podia decidir a morte e a vida. Eu denuncio Maria, ela vai ser apedrejada por todos, porque se prostituiu. E em Israel, amados, havia um trauma muito grande, por causa de uma história antiga de Jacó, que teve uma filha chamada Diná, e essa moça se enamorou de um estrangeiro, e ele a violentou, não assim contra a vontade dela, porque ela também deixou. Mas ele a possuiu antes de casar. E quando os filhos de Jacó ficaram sabendo que a sua irmã tinha sido possuída por um estrangeiro, eles foram lá e mataram todos os homens daquele lugar. Em Israel não se admite uma coisa dessa. Eles têm um trauma a respeito disso. Diná foi estuprada por um estrangeiro. Então, uma virgem que desposa ou tem relações sexuais com o homem antes do casamento, ela é apedrejada. É a lei. José está para decidir entre a morte da Maria e o que ela tem no ventre também, e a vida. E José decide pela vida. O que faz uma pessoa conquistar o coração de Deus é quando a pessoa decide pela vida. Quando decide, não, Jesus vai viver. A pessoa diz, Jesus vai viver dentro de mim. Eu tenho duas decisões para tomar, ou eu rejeito, ou eu aceito. Se eu rejeito, eu estou votando pela morte. Se eu aceito, eu estou votando pela vida. José faz ali a sua votação e toma a sua decisão. Eu decido pela vida. Eu não vou denunciar Maria. Não sei quem é o pai, mas eu decido que não vou denunciá-la. Eu vou embora. Olha aqui. Versículo 19, Mateus 1. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Secretamente, ele não comunicou a ninguém. Ele não chegou para o melhor amigo e falou, rapaz, estou numa situação tão horrível. A minha noiva está grávida e o filho não é meu. Ele não contou para ninguém. Ele não contou para a parentela dele. Ele não contou para ninguém. Ele sozinho ali no seu coração, ele decidiu, eu vou deixá-la secretamente. E com essa decisão, a vergonha que deveria ser da Maria, essa vergonha seria de José. Porque na hora que ele desaparecesse, e todo mundo começasse a ver a pobrezinha da Maria grávida, o que queriam dizer? José, aquele sem vergonha, engravidou a pobrezinha e a largou na rua da amargura. Cachorro. Não é isso que iam falar dele? E você sabia ainda que o homem que fizesse isso era obrigado a casar com a mulher? Se ele fosse capturado, ele teria que casar com a Maria. E se não quisesse, seria morto.
Então ele resolve deixá-la secretamente e puxar para ele toda a vergonha. E por que ele vai passar essa vergonha? Porque vai ser um homem justo. Porque está votando pela vida, porque decidiu que Jesus, que está no ventre da Maria, vai viver. Decidiu que a Maria vai viver. Quando você aceita Jesus como teu Salvador e decide que Jesus vai viver dentro de você, você está sendo justo. E pode ter certeza, sabe o que acontece? Você puxa para a sua vida toda a vergonha da cruz. Você vai ser motivo de zombaria. Irão dizer, oh aleluia, vão te apelidar de aleluia, vão te chamar de Bíblia, ô Bíblia, e aí, tudo bem? Irão te envergonhar no serviço, eles vão dizer, ô irmão, e não são irmão, né? Mas é só para te envergonhar. Ah, virou crente agora? Mas não importa, e para José também não importava. Meu querido, não importa que toda a vergonha da cruz venha sobre a tua vida. O importante é que você decidiu que Jesus Cristo está vivo dentro de você. Você decidiu pela vida e você está arcando com a tua decisão. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, dizia o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. José então fala, eu vou embora. Aí Deus falou, bom, agora que você resolveu isso, que você não vai entregar a menina, a virgem, agora que você mostrou que é um homem de caráter, tá bom, tá aprovado como padrasto. Vou deixar você ser o pai adotivo do meu filho aí na terra. Deus não falou exatamente assim como eu estou dizendo, não é? Mas você pode ter certeza que lá do seu trono Deus estava contente de ver José. A decisão que ele tomou, Deus está feliz. Oh, José, eu acertei mesmo. Você vai ser o pai adotivo do meu filho. Você é um homem bom, de caráter, misericordioso, justo. Acertei mesmo. Meu filho Jesus vai ter um ótimo padrasto. Sabe, quando você vem aqui na frente e aceita Jesus como teu Salvador, Deus não fala exatamente assim com você. Mas você pode ter certeza que lá do alto da glória, Ele olha aqui para baixo e Ele fala, que pessoa maravilhosa. Eu fiz muito bem de entregar para ela o meu filho Jesus, porque colocando Jesus diante dela, ela aceitou como Salvador, está recebendo o meu filho. Então Deus se alegra com a tua decisão. Aí Ele vai começar a aparecer para você, como Ele começou a dar visões para José. José foi dormir naquela noite, eu vou fugir, amanhã mesmo levanto cedo e vão me perseguir, vão falar mal de mim, mas eu decido que o filho dela vai viver, e eu decido também que ela vai viver, e a vergonha vai ser minha. Naquela noite, veja só, versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, glória, hein? Apareceu um anjo do Senhor. Deus só mandou o anjo depois que ele decidiu pela vida. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O próprio anjo está agora mostrando para José que aquela gravidez é o cumprimento de uma profecia. José,
José, tudo isso está acontecendo para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. José, a profecia está se cumprindo na tua vida e você está participando. Deus está gerando um filho dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua família. José, isso está acontecendo para que o Salvador venha ao mundo, para que ele salve muitos pecadores. Aí sim, José, então é por isso. Aí ele foi ver, o anjo me falou, não foi um homem não. Aí ele teve certeza que o que estava gerado dentro da virgem não era de um amante, não era de outro homem, e tampouco Maria o tinha traído, mas o próprio Deus tinha gerado aquele ser glorioso através do Espírito Santo. E o próprio anjo traz a lembrança de José lá no sonho. José, é o cumprimento da profecia de Isaías. Você vê que só depois disso é que diz que ele despertou do sonho. Então foi o próprio anjo que lhe contou, porque agora ele tinha que ter provas para acabar toda a dúvida. Quando a pessoa toma uma decisão pela fé, por causa daquilo que ela decidiu, por motivos de caráter, de justiça, por ser o certo, então ela passa a ter visões de Deus e passa a ter entendimento da palavra de Deus, porque José não tinha entendimento de Isaías 7,14. Agora ele está tendo visão de Deus, entendimento da palavra de Deus, e está realizando uma bênção na sua vida. Você que está aqui hoje, esse é o processo. Você está para decidir se Jesus vai nascer ou não no teu coração, se você vai gerá-lo ou não, se você acredita que isso é obra do Espírito Santo ou não, porque quem vai fazer Jesus nascer dentro de você também é o Espírito Santo de Deus. E nesse momento o Espírito Santo de Deus também está te envolvendo como ele envolveu a Virgem Maria. Ele está te envolvendo agora para você gerar dentro do seu ventre o próprio Filho de Deus. Por isso não temas recebê-lo. Não temas dar continuidade a esta obra que Deus está fazendo na tua vida, porque esta obra é gloriosa, é obra do Espírito Santo de Deus. Não tema, deixa Deus agir, não interrompa nada, deixa Deus fazer a obra, e a partir daí você vai começar a ter visões de anjos. Então o Senhor Jesus, ele é santo porque foi gerado pelo Espírito Santo. Aqui está dizendo, Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então ele é santo, ele é gerado pelo Espírito Santo. Todos que são gerados pelo Espírito Santo tornam-se santos. Muito bem. Mas o Senhor Jesus também era humano, por causa que a sua mãe é humana. O pai é Deus, não é José. José é só um pai adotivo. O pai é Deus, mas ele tem por mãe uma pessoa humana. Então Jesus também é humano. Amém, igreja? Ele também é humano. Vamos ver rapidamente aqui a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. O que nós encontramos aqui sobre a humanidade do Senhor Jesus. Está escrito assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Olha bem, Jesus teve um corpo humano igual ao nosso. Por quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus tinha que ter um corpo humano para passar pelo processo da morte, para visitar o inferno e arrancar das mãos sujas do diabo as chaves da morte e do inferno. O diabo tinha o império da morte humana. Então o Senhor Jesus tinha que ser humano,
tinha que ser humano, e ele foi o melhor ser humano que já existiu. Continuando a leitura de Hebreus 2:15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que quer dizer o nome Jesus? Quer dizer, o Senhor é o Salvador. Então ele estava sendo gerado para ser o Salvador e aniquilar a morte que estava nas mãos do diabo e resgatar aqueles que por toda a vida estavam aprisionados, escravizados pela morte, sujeitos à servidão. Versículo 17 diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus teve também um corpo humano e foi tentado como nós, com todas as tentações. Sentiu na carne todas as tentações humanas. E ele agora ressuscitado é o sumo sacerdote que está lá à direita de Deus. Aí quando você, humano, peca, quando você, ser humano, comete um deslize, uma falha, a justiça de Deus já gostaria de te executar. Mas aí, o sumo sacerdote que está vivo para todo sempre, diz ao Pai: Pai, eu habitei num corpo igual daquela mulher, habitei um corpo igual daquele homem. Não é fácil não. Não é brincadeira, o diabo atenta mesmo, o bicho fica ali o tempo todo. Meu Pai, eu sou o advogado desta pessoa, e pelo meu sangue precioso, eu apago os seus pecados, as suas iniquidades. Afinal, o meu nome é Jesus, e o meu nome quer dizer: o Senhor é o Salvador. Coisa tremenda, né? E o Senhor Jesus, Ele é Deus, eterno como Deus. Vamos voltar ali, e você está vendo aí em Jesus a sua natureza. Vamos voltar na carta de Paulo aos Hebreus agora, no capítulo 7, vamos lá. Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25. Mas este... porque permanece eternamente. Nós estamos dizendo que Jesus é eterno. O Evangelho está falando dele. Mas ele, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Todos os salvadores das outras religiões estão mortos. Buda está morto. Maomé está morto. E todos os outros que tentam se apresentar como salvadores estão mortos. E as pessoas estão confiando em salvadores mortos e pedindo para falecidos para ajudá-los. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele não é um falecido, nem está detido pela morte, nem está no cemitério, nem na sepultura, mas está à direita de Deus, pelos séculos dos séculos, para interceder por nós, para perdoar os nossos pecados. Nós temos um Salvador eterno. Jesus quer ser o teu Salvador, esse Salvador glorioso. Quero te falar uma outra coisa rapidamente para você aprender, porque você precisa aprender. Você tem que aprender para ninguém te ensinar coisas que te mandarão para o inferno. Nós estamos falando que existem salvadores mortos e as pessoas estão pedindo para pessoas mortas ainda que o espírito não morra. Ainda que o espírito não morra. Mas não é questão do espírito não morrer. A questão é que somente um ressuscitou. Somente um está vivo pelos séculos dos séculos.
Somente um desceu até o inferno e arrancou o domínio da morte das mãos do diabo. Só ele. Você tem que saber disso. Você tem que saber que só existe um Salvador. Ninguém mais vai rogar por você, nem agora, nem na hora da sua morte. E existem coisas que você acredita, ou acreditou, ou está em dúvida, e que podem te mandar para o inferno, porque isso é muito grave. Deixa eu dizer isso agora com você com relação ao versículo 25. Vamos voltar para Mateus 1, 25. Amados, prestem atenção. E se tem católicos aqui, ou então ouvindo pelo rádio, preste atenção, sem preconceitos, de coração aberto. Quero deixar claro, em primeiro lugar, que eu amo Maria. Amém? Quero deixar claro para todos os católicos que eu amo Maria. Amo muito. Maria foi realmente uma mulher muito especial. Foi agraciada, teve o privilégio de gerar o Filho de Deus no seu ventre, virgem, imaculado. Ela realmente foi uma mulher extraordinária. Ela era virgem quando o Espírito Santo veio sobre ela e ela concebeu então o Senhor Jesus. José não teve relação com Maria, mesmo depois de casar com ela e ela continuar grávida de Jesus, grávida do Espírito Santo. José não teve relação sexual com ela. E assim permaneceu até Jesus nascer. O que eu vou ler aqui está igual, tanto nessa Bíblia como na Bíblia católica. Por isso os católicos, não pensem que eu estou querendo criar polêmica ou falar mal. Por favor. Estou querendo mostrar a verdade. Na minha Bíblia e na sua Bíblia católica está escrito igual. Mateus 1, 25. Está escrito assim: e José não a conheceu. Conhecer no sentido bíblico, né? Conhecer no sentido bíblico é ter relações sexuais. E conheceu Adão a Eva e ela teve a Caim. Adão conhecia a Eva desde o dia que ela foi criada ao lado dele ali. Mas relação sexual ele teve quando nasceu Caim. E conheceu Adão a Eva e nasceu Caim. Conhecer no sentido bíblico é conhecer sexualmente. E José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ele não a conheceu até que deu à luz. Então a virgem que está gerando o Filho de Deus, ela continua virgem até o nascimento de Jesus. E José não teve nada com ela até o nascimento de Jesus. Mas ele é marido dela. E depois que Jesus nasceu e acabou a quarentena dela, você acha que ele teve relação com a esposa, sim ou não? E será que era pecado? Como? Ninguém vai me impedir de ter relação com a minha mulher. Eu casei com ela, eu desposei. E sabe o que é mais legal? Eu acredito nisso. Que Deus não traiu José, não. Que no dia que José foi para sua lua de mel com a Maria, ela continuava virgem. É porque a virgem conceberá. Deus fez ali um trabalho que a Maria continua virgem. José foi o primeiro homem de Maria. E Maria deixou de ser virgem. E isso não é nenhum pecado, porque a Maria está casada com José. Isso não é nenhum pecado, gente. E a Maria, a partir daí, foi uma esposa normal. Uma mulher normal, saudável, com desejo. Isso daí não é nenhum heresia o que eu estou falando, não. Inclusive, ela teve muitas relações sexuais com José. E isso não é nenhum pecado, nenhum crime. Não sei porque o católico fica arrepiado quando a gente fala isso. Não é nenhum crime. E vou te mostrar aqui, irmão católico, e quero que você confira na Bíblia católica também,
que tanto é verdade que José teve muitas relações sexuais com a Virgem Maria, que depois disso não era mais virgem, que ela teve filhos. E os evangelhos dão os nomes desses filhos que Maria teve com José. Naquela época não havia preservativo, nem anticoncepcional, nada. Maria tinha filhos com José. E uma mulher não pode continuar tendo filhos e tendo relações sexuais e continuar sendo virgem. Amém, igreja? Eu não sei porque isso é difícil, ou é polêmico, ou parece agressivo. Eu acho normal. José era marido de Maria, Maria era casada com José, era uma mulher normal, saudável. E estava no direito dela, estava no direito dele. Então vamos ver quantos filhos José e Maria tiveram, que estão aqui na Bíblia, tá? Evangelho aqui de Mateus mesmo, no capítulo 12, no versículo 46. E eu já estou terminando e quero terminar, hein? Mateus 12, 46. Jesus estava numa casa falando com uma multidão e tinha muita gente em volta dele. Aí a Maria e os seus filhos, meio-irmãos de Jesus, queriam falar com ele. Veja o que aconteceu. E falando Jesus ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Alguém foi passando o recado: olha, avisa Jesus que está lá no meio da multidão, que a sua mãe e os seus irmãos estão aqui fora querendo falar com ele. Manda chamar, manda Jesus vir aqui fora que a mãe dele está chamando. Os irmãos estão aqui esperando. Aí Jesus lá dentro disse assim: a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs estão lá fora. Quem são a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs? Aí Jesus olhou em redor assim de toda aquela multidão de sofredores que estava ao lado dele, ouvindo a sua palavra, ouvindo o evangelho. E Jesus, estendendo a mão sobre a multidão, disse: aqui está a minha família, o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é o meu irmão e minha irmã e a minha mãe. Então ele tinha irmão e irmã, tinha. Vamos ver os nomes, para você não ficar achando que a gente inventa. Vamos ver os nomes. Em Mateus 13, Mateus capítulo 13, versículo 55, vai dar os nomes aqui da família, só os homens. Olha o que diz aqui, Mateus 13, 55. A multidão não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, não acreditava que ele era o filho do carpinteiro José. A multidão não acreditava que ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo. E vendo as maravilhas que ele fazia e as coisas que ele falava, a multidão estava confusa. Olha o que a multidão dizia, Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Conheciam seu pai então, né? O adotivo. E não se chama sua mãe Maria? Ah, conheciam a mãe dele também, né? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então tinha 4 irmãos homens, pessoas que conheciam Jesus, pessoas que estavam lá morando em Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, pessoas que conheciam a família de José. Eles estão dando os nomes dos irmãos aqui. Às vezes a igreja católica, né, para tentar falar que não era irmão, não, fala que é primo. Mas não tem qualquer substância esse argumento de falar que é primo de Jesus. Jesus está dizendo que tem irmãos. Ele amplia a família dizendo: meus irmãos não são só aqueles que estão lá fora, são todos os que ouvem a palavra de Deus. Ele amplia a família. Não acreditaram em Jesus porque conheciam o seu pai José, o carpinteiro, a sua mãe Maria, e conhecia os seus irmãos, o Tiago, o José, o Simão e Judas. E mais, hein? Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs?
Eu não sei quantas irmãs Jesus tinha, mas tinha bastante. Porque naquela época era um filho por ano. E qual o problema? E qual o problema? Não tem problema nenhum. Porque Deus nunca teve plano de fazer de Maria uma salvadora, uma intermediária. Deus só teve um plano: fazer o seu Espírito Santo descer sobre a Virgem, cumprir a profecia de Isaías 7,14, ela gerar um filho pelo Espírito Santo, que seria ao mesmo tempo uma pessoa santa, uma pessoa humana e uma pessoa eterna, divina. 3 em 1. Esse era o plano de Deus. Então, não existe outro intermediário, gente. Não existe outro Salvador, pelo amor de Deus. Eu estou adorando o trabalho do Padre Marcelo. Ele está cantando todas as músicas que a gente canta aqui. Estamos gostando, gente. É bom. Eu acho ótimo que as nossas crianças estão cantando os anjos de Deus, né? Anjos de Deus voando neste lugar. Cantamos muito na Paz e Vida. O autor é um pastor. Pastor Eliseu é o autor da música. Estamos achando ótimo. Eu acho que o Padre Marcelo Rossi está se convertendo. E é bom. É bom, eu acho ótimo, deixa eles cantarem. Nosso Deus tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Quando eu era criança eu cantava isso na escola dominical. Eu acho ótimo. As nossas crianças estão cantando essas músicas. E tem uma coisa, viu, que está sendo muito boa. Os católicos carismáticos vão começar a ler a Bíblia. Aí eles vão chegar nessa parte que nós estamos vendo aqui. Puxa, mas Jesus tinha irmão e irmã. Como que a Virgem continua virgem? Aí eles vão ler a palavra. E finalmente os católicos também vão declarar, do mesmo modo que agora eles estão cantando as nossas canções, muito breve eles também vão dizer: Jesus Cristo é o único Salvador. Eles estão no caminho, estão um pouco atrasados, mas chegam lá. Você que está aqui conosco, você quer esse Jesus glorioso, esse Jesus Salvador maravilhoso, esse Jesus único intermediário? Lá em Lucas, quando a gente vê sobre o nascimento do Senhor Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim: ora, sobre o nascimento de Jesus em Belém, sobre o nascimento do Salvador, sobre o nascimento do Filho de Deus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Oh glória! Nasceu o único Salvador, é Cristo o Senhor. Você pensa que é por acaso que o anjo disse sobre ele essas 3 palavras? Volte no versículo 11. Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. 1, que é Cristo. 2, o Senhor. 3. O Salvador, o nome se escreve Jesus. O Senhor salva, o Senhor é o Salvador. A grafia é Jesus. Então o Salvador, Jesus. Cristo, que quer dizer o ungido, o Messias. É a mesma coisa, o ungido, o Messias, Cristo quer dizer isto. E o Senhor quer dizer Javé, ou Jeová, ou Yavé, significando Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, 3 pessoas em uma só. É desse Salvador que você precisa. É desse Senhor que você precisa. É desse Cristo que você precisa. Se você
recusar, então você vai votar pela morte. Mas se você receber, porque o anjo disse para José: José, não temas receber o que está dentro dela. José teve que aceitar Jesus, sabia disso? José teve que aceitar Jesus como Salvador, como Filho de Deus. José, não temas receber o que está dentro de Maria. Você vai ter que agora decidir como José. Não temas. O anjo até disse para os pastores em Belém: não temas, não temais. Os trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. É para você também. Você tem que decidir agora: quero receber Jesus como meu Salvador, único Salvador, porque Ele é o único que é o Senhor, Ele é o único que é o Cristo, só Ele é o Salvador, só Ele é Cristo, só Ele é Senhor, só Ele é 3 em 1, só Ele ressuscitou dos mortos, só Ele tem a chave da morte, só Ele está à direita de Deus, intercedendo por aqueles que o recebem, só Ele está lá. Ele é o único intermediário, Ele é o único que pode rogar agora e na hora da tua morte. Você tem que aceitá-lo, ou rejeitá-lo também, mas a decisão é sua. Assim como José teve que decidir entre a vida e a morte, você também tem que decidir entre a vida e a morte. E eu pergunto agora: quantos aqui querem receber Jesus como o único Salvador, Cristo e Senhor da sua vida? Levante a mão direita bem alto. Não se envergonhe, não. Mesmo que você tenha que carregar a vergonha como José carregou, não se envergonhe. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora, em nome do Senhor Jesus. Venham rapidamente. Venham rápido, venham correndo. Essa é uma nova de grande alegria. Hoje é um dia de mudança. Hoje você vai conhecer mais do Senhor Jesus. Hoje você vai crescer na fé. Hoje você vai crescer no poder de Deus. Venha rápido, venha correndo. Oh, glória. Pessoas que estão afastadas do caminho da igreja ou do evangelho, venha aqui para frente para reconciliar. Vem reconciliar. Venha rápido, vem reconciliar. Você não vai terminar esse ano longe do Salvador. Você não vai terminar esse ano afastado do caminho de Cristo. Você não vai terminar este ano longe daquele que é o teu Deus. Vem para cá. Se ajoelhe aqui na frente. Se ajoelhe comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu venho receber o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, como Cristo. Eu venho recebê-lo como único intermediário na minha vida. E a partir de agora, aí à tua direita, Ele está intercedendo por mim. Por isso, meu Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dê hoje aquela notícia de salvação, aquela boa nova de alegria, porque hoje o Cristo, o Senhor e o Salvador está nascendo, não em Belém, mas aqui, dentro do meu coração. Ele está sendo gerado pelo mesmo Espírito Santo que o gerou na Virgem Maria. E a partir de agora, eu terei visões, revelações na palavra e vou conhecer melhor o teu plano na minha vida. Meu Deus da glória, fica comigo e me abençoe para sempre. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite.
Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.